Bom, pessoal, então vamos aqui relembrar como calcular a velocidade que a gente já tinha feito e em seguida vamos fazer o gráfico do espaço da velocidade em função do tempo. Então, considere os gráficos do espaço em função do tempo abaixo e faça o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, considere esses dois gráficos e faça o gráfico da velocidade em função do tempo. A gente sabe que no movimento retilíneo uniforme a velocidade é sempre constante. Então, o que é ser constante? É não variar, é ser um valor fixo, certo? Então, a gente viu na última aula que quando no gráfico do espaço em função do tempo, quando o gráfico sobe, a velocidade vai ser positiva e o movimento é chamado de progressivo. Quando o gráfico desce, o gráfico de que gráfico? O gráfico do espaço. Quando o gráfico desce é porque a velocidade é negativa e o movimento é chamado de retrógrado. Então a gente viu isso na última aula. A gente também viu como calcular o valor da velocidade. E aqui a gente vai precisar do valor da velocidade para descobrir quanto vale, como é que faz para descobrir, não, para posteriormente fazer o gráfico da velocidade. Então, primeiro descobrimos o valor da velocidade e depois pegamos esse valor para fazer o gráfico da velocidade em função do tempo. Então, na última aula a gente aprendeu a encontrar esse gráfico da velocidade. Considerando o gráfico do espaço, aqui ele sobe, a velocidade tem que ser positiva. E aqui ele desce, a velocidade tem que ser negativa. Então nós já aprendemos que onde o gráfico começa é o espaço inicial. Ele vai subindo e chegou nesse ponto. Aqui a gente tem o espaço final. E aqui nós temos 3 no eixo do tempo. Então o tempo é 3 segundos. Então nós temos quanto vale a velocidade. A gente já sabe que ela vai ser positiva, porque a reta está subindo. Uma reta subindo no gráfico do espaço em função do tempo, então o movimento só pode ser progressivo, velocidade positiva. Vamos achar o valor dessa velocidade. Formulazinha do sorvete, onde o S é o espaço final, que foi 10. O S0 é o espaço inicial, menos 5. Mais o V, que queremos saber, vezes o tempo. O tempo foi 3. Então temos 10 menos 5 mais V vezes 3, 3V. Muda de lado, fica negativo. Menos 3V é igual a menos 5 e o mais 10 muda de lado, fica menos 10. Multiplica por menos 1, porque aqui ficou negativo, para deixar tudo positivo. Então tem 3V, menos com menos mais 5, menos com menos mais 10. Então 3V, 5 mais 10, 15. Quem é o V? 15 dividido por 3. Então 15 dividido por 3 dá 5 metros por segundo. Então a velocidade é 5 metros por segundo. E vamos agora achar, no caso 5,
é um número positivo. Então a gente já viu que a velocidade ela é constante, é uma reta constante, que ou vai estar em cima do eixo do tempo, essa reta constante, ou ela estará embaixo do eixo do tempo. Depende de quem? Do sinal da velocidade. 5 é a mesma coisa que mais 5. Então, mais 5 está em cima ou embaixo do eixo do tempo? Está em cima do eixo do tempo. Então, o gráfico da velocidade é 5 em cima do eixo do tempo e uma reta que nem sobe nem desce. Uma reta constante, paralela ao eixo do tempo. Por que é constante? Porque no MRU a velocidade ela é constante, ela não varia. Então esse gráfico nem sobe e nem desce. Por quê? Porque a velocidade é constante. Então o gráfico nem sobe nem desce, é uma reta constante paralela ao eixo do tempo. Como o número é positivo, então essa reta constante está em cima do eixo do tempo. Então esse é o gráfico, é o primeiro gráfico. Faça o gráfico da velocidade. Esse é o gráfico da velocidade para a letra, para esse primeiro gráfico aqui. Como a velocidade foi positiva, o gráfico do espaço se transforma nesse gráfico da velocidade. Uma reta paralela ao eixo do tempo. Na parte de cima, porque a velocidade deu positiva. Aqui nesse gráfico, por outro lado, ele vai descer. Se ele desce, a velocidade é negativa, movimento retrógrado. Então, quanto vale essa velocidade? Vamos fazer também. De onde o gráfico começa? Do 20. Então, 20 é o espaço inicial. Ele vai descendo até o 6. O que é o 6? É o espaço final. E aqui temos 2 no eixo do tempo, então t vale 2. Quanto vale a velocidade? Então, formulazinha do sorvete. S, espaço final, é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Quem é o S? 6. Quem é o espaço inicial? O gráfico começou aqui, do 20. Então, o espaço inicial é 20. Mais a velocidade, que não sabemos, vezes o tempo. O tempo é 2. Então, 6 é igual a 20. V vezes 2, 2V. Mais 2V muda de lado, fica menos 2V é igual a 20. E o mais 6 muda de lado, fica menos 6. Do mesmo jeito, multiplica por menos 1. Já que aqui ficou negativo, vai facilitar a vida da gente. Menos com menos mais 2V. Mais com menos dá menos 20. E menos com menos dá mais 6. Então, 2V menos 20 mais 6. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. 20 menos 6, 14. E menos 14 porque o maior é 20. Então, quem é a velocidade é menos 14 dividido por 2. A velocidade vai ser menos 7 metros por segundo. Então ela deu negativa porque o gráfico do espaço está descendo, movimento retrógrado. E como é que a gente faz o gráfico da velocidade? Porque o objetivo é fazer o gráfico da velocidade. Então a gente tem o menos 7. Menos 7 é negativo. Então ele vai estar no gráfico, no eixo da velocidade. Agora vai estar em cima ou embaixo?
Como o menos 7 é negativo, logicamente ele vai estar em baixo. Então, pessoal, aqui é o gráfico da velocidade. É uma reta paralela ao eixo do tempo, certo? Essa reta, ela nem sobe e nem desce. Por quê? Porque a velocidade é constante. Então a reta nem sobe nem desce. Então essa reta, ela é constante porque no MRU a velocidade é constante. E ela, nesse caso ela está embaixo do eixo do tempo, porque o número é negativo, a velocidade é menos. E na letra A, ela deu positiva, então vai estar em cima do eixo do tempo. E nesse caso vai estar embaixo do eixo do tempo. Pronto, essa foi a nossa aulinha sobre gráfico de velocidade. A primeira aula que a gente tem sobre gráfico de velocidade.